não posso. Perfeito. Boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem. Mais uma programação do canal Recuperação em Foco aqui hoje, trabalhando um tema super interessante, que é conduta terapêutica para pacientes portadores do TUS, transtorno por uso de substância, E hoje a gente tem aqui convidada a doutora Gisele. Doutora, vou colocar uma vinheta antes da gente iniciar, e aí depois a gente parte para as nossas apresentações. Beleza. Beleza. E tenhamos aí um bom momento de troca juntos aí. Ótimo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A gente está sendo transmitido aqui pela página do Facebook e também pelo canal do YouTube, do canal Recuperação em Foco. Então, vocês que, porventura, fizerem a sua participação nos comentários, vai aparecer bem a telinha aqui e a gente vai poder dar liberdade para vocês participarem também. Bom, doutora Gisele, se apresente para as pessoas te conhecerem primeiro. Seja bem-vinda. Obrigada, Jairo. Boa noite. Eu sou Gisele Aleluia, sou psicóloga, sou terapeuta de família, sou professora universitária da PUC-Rio, lá do Departamento de Psicologia, e da pós-graduação em transtornos aditivos, que é uma pós-graduação híbrida. A gente já funciona há bastante tempo, desde 2007. Ela tinha um outro nome, mas a ideia é a mesma. E eu queria agradecer o teu convite de estar aqui falando sobre o assunto. Eu tenho acompanhado bastante o seu trabalho, assim, eu tenho... Essa rede social nos dá essa amplitude, Então, eu tenho acompanhado bastante. Eu acho que é um trabalho de longa data, inclusive, que você já faz essa atividade, As famílias também, eu já tive acesso a algumas famílias que passaram pelos seus aconselhamentos, pela sua postura profissional, enfim. Isso só me dá a certeza que eu também posso estar no caminho certo, Porque eu trabalho com dependência química um pouco mais também de 15 anos aí, e eu vejo a dificuldade, Você falou que você é psicóloga da família, a dificuldade das famílias para assimilarem, assim, a seriedade, Não é só pontuar as dificuldades, e do uso excessivo, mas a codependência, eu acredito que vai muito mais além, existem muito mais caminhos para serem entendidos e compreendidos pelo codependente do que para o dependente propriamente dito. Se eu estiver errado, a senhora pode me corrigir também, mas eu acredito que quando o dependente químico ele assume uma postura de mudança de comportamento, trabalha esses caminhos, é introduzido uma nova perspectiva,
dentro de um planejamento terapêutico, sendo uma internação, ou sendo acompanhado por um psicólogo, ou até mesmo por um terapeuta, ele identifica mais fácil. Mas a família, ela tem setores emocionais, psicológicos, muito mais atingidos, né, do que o dependente químico, que só vive amortecido. Né? E aí, depois que eu entendo que esses amortecedores, eles precisam sair de cena para que eu consiga, de fato, entender um processo de vida e trabalhar né, eu reforço positivamente aquilo que eu preciso e trabalho e identifico aqueles pontos que eu preciso mudar. Então, é mais ou menos por aí, né? A família ela é muito mais dolorida diante disso. Né? Então, se você me permite, na verdade, eu não vou discordar, tá? Porque nem concordar e nem discordar, porque isso não é necessário. Mas eu trabalho de um jeito diferente, por isso que eu sou terapeuta de família. Em 1997, eu conheci a abordagem sistêmica. Dentro dessa abordagem, que é onde eu trabalho e eu acredito muito, a gente não vê o paciente e a família. Todos são pacientes. Então, na verdade, a família, quando eu ouço assim, a família, para mim e para os meus alunos, né, eu ensino que a gente está falando de todo mundo, a gente não está falando de quem não usa droga, né? Porque essa é uma linguagem comum na área das dependências. A família é quem não usa droga e o adicto é quem usa. Eu não trabalho assim. Quando eu digo a família, eu estou falando sobre o sistema, onde nesse sistema tem quem usa droga, tem quem não usa, e o sistema ele é adictivo. Então, quando você escreveu esse tipo de trabalho, eu acho que é uma grande oportunidade para dizer o seguinte, né? Bom, aqui, como vocês escreveu aqui, né? O TUS, transtornos por uso de substâncias, é uma categoria que está no DSM-5, que é um livro que cataloga doenças para que a gente tenha uma linguagem comum. Então, a gente usa ele. Então, se eu falo de TUS aqui, a pessoa lá na Austrália sabe o que é TUS, a pessoa lá na China sabe o que é TUS. Só pegar o livro. Mas a gente sabe que vai muito além disso, né? E quando a pessoa procura ajuda, eu acho que isso é muito importante, ela procura ajuda de pessoas que tenham um conhecimento. Então, quando você descreve assim, aí o dependente trabalha isso, mas a família fica com mais dificuldade, e como eu treino pessoas, é uma coisa assim que eu falo muito, isso tem muito a ver com o tipo de tratamento que a pessoa faz. Se a pessoa procura um profissional que acredita que a dependência química é um problema do dependente, isso vai acontecer, e esse tratamento ele vai ficar desse jeito, com a pessoa tendo um terapeuta que trata um adicto e, de alguma forma, vendo a família como um problema, sendo que é a família que paga o tratamento, inclusive, o que cria uma dificuldade, porque já vi muito terapeuta ficar falando muito mal de família, mas ele depende da família. Então, cria um paradoxo. Quando a gente entende que o tratamento é para o sistema, então todos são pacientes. Se esse terapeuta precisa se capacitar para lidar com esse sistema adictivo, vamos dizer assim. Então, a gente não tem um paciente portador de TUS, assim. Tem, mas para além disso, a gente tem uma família portadora de TUS porque as relações elas são adictivas. E aí, por exemplo, a gente entra numa grande questão que é o terapeuta que cuida. Então, assim, tradicionalmente nessa área, né, e eu comecei a atender em 1989.
eu tinha 19 anos, há 36 anos. Aquela época, aquela época no Rio de Janeiro, né, porque eu estou no Rio de Janeiro, pouquíssimos psicólogos trabalhavam com essa área. Quem trabalhavam eram adictos em recuperação. E foi com eles também que eu aprendi, indo a Grupo Anônimo, fazendo o curso de aconselhamento para que isso acontecesse. Beleza. Bom, desses adictos, muitos recaíram por falta de, muitas vezes, cuidado com a sua própria adicção, né? Porque, assim, um psicólogo, ele tem um CRP que ajuda, que é o nosso conselho, que ajuda ele a se manter de uma certa forma que modula, né? Já o conselheiro não, que é como a gente chama aqui no Rio, ele fica muito exposto a todas as coisas, e ele está vulnerável, porque ele está lidando com a doença dele, né? Também, mesmo em recuperação. Então, eu, que sou muito conectada à área de treinamento, eu sempre fico muito... A minha preocupação, ela se debruça na qualidade da formação dos profissionais nessa área, que precisa ter uma formação ampla que os proteja deles mesmos e que os ajude numa conduta ética para a gente conduzir as famílias dentro de uma ética de saúde mental, porque a dependência é a doença da falta de ética. A primeira coisa que o adicto perde é a ética. Ética, assim, a noção do razoável. Quando ele está na ativa, ele perde isso. Mesmo ele sendo... Tem um autor assim, que eu gosto muito, o nome dele é Brennan Manning. Ele era padre, depois ele virou um cristão protestante palestrante, ele era alcoolista, né? Ele já faleceu. E ele sempre falava isso, que ele entendia tudo, mas ele não conseguia ficar sóbrio. E aí ele fazia várias coisas que ele não concordava, mas ele sendo um cara espiritualizado, ele sempre estava, segundo ele, né, que ele tem vários livros que ele fala sobre essa relação dele com Deus, né? Então, assim, quando a gente lida com adictos e famílias, a gente entender que a gente está num sistema que carece, muitas vezes, de ética relacional, ajuda muito a gente a ajudar esse sistema a caminhar no tempo. Então, se a gente entende a adicção como um fenômeno relacional, eu acho que a gente tende a ajudar mais as pessoas, porque a gente inclui as pessoas numa visão colaborativa e não fica separando quem está pior ou melhor, entendeu? Porque, no fim das contas, o paciente é da família dele. Sim. Ele volta para lá, entendeu? Então... Que bom esse... não, ficou. Várias perspectivas de uma única... Um assunto que, para mim, é de grande valor, né? Eu tenho essa postura quando eu sou... Quando alguma família me procura, por exemplo, né? Nós que trabalhamos na rede social, somos procurados mais por familiares do que pelos próprios adictos que querem se manter sóbrios, né? Vem assim, pergunta como que funciona o processo, como que se mantém, né? Tem um folheto em Anônimos que fala como se manter limpo na rua, e eles são apaixonados por esse panfleto, mas o difícil é considerar sempre a postura de mudança, né? Mas eu confesso que eu sou muito mais procurado por famílias, né? Numa postura até de uma internação, porque quando se fala no movimento de internação, eu entendo que é a última opção. Já foram feitos outras condutas já foram tomadas, né? E aí, numa fase de internação, eu penso que seja a última. Porém, também tem outro raciocínio que a gente pode
a família está tão, esse sistema está tão adoecido que a procura por uma internação acaba sendo qualquer lugar, sem uma estrutura, sem um programa terapêutico, sem um plano, um projeto desenhado para esse paciente. E aí o desespero das famílias, por conta da não informação, por conta de não saber do que se trata, e o adoecimento de todo esse sistema que a doutora falou, vem a ser muito mais complicado, eu diria, quando o familiar chega nessa questão. Enfim, né? Hoje o nosso tema é a conduta terapêutica. Né? E aí, eu separei algumas perguntas aqui para a gente pensar. Né? No processo de um paciente com TUS, né, portador de TUS, existem alguns critérios para que ele seja diagnosticado. Né? E aí vem a aceitação de tudo isso. Tá, beleza, vocês estão falando que o álcool é um problema na minha vida, vocês estão falando que eu não consigo mais dar conta dos meus compromissos, vocês estão falando que eu necessito de ajuda, eu já bati carro, eu já fiz isso. E aí ele mesmo assim não compreende que ele precisa, né, olhar de uma outra maneira e ter, né, um desejo enorme dentro dele de parar de usar a substância. O primeiro passo, assim, que a doutora aborda, o primeiro tema de abordagem com esse paciente, como seria, doutora? A primeira coisa que eu faço é saber sobre o ambiente dele. Uhum. Isso significa, eu pergunto onde ele mora, com quem ele mora, quem paga as contas dele, se é ele, quais são as relações significativas que ele tem, quais são as pessoas que ele conta, como é que ele está ali, o que as pessoas acham sobre o comportamento dele, e vou checar isso com essas pessoas. Eu sempre atendo buscando uma rede de apoio, porque não acredito que algo passe pela nossa cabeça sem a influência do meio. Nós somos uma conexão com os nossos sistemas relacionais. Então, não fico debatendo crença, de forma alguma. Então, eu procuro saber qual é a ambiência dessa pessoa, com quem ela conta, que isso aí me dá o contexto de tudo que ela pensa, inclusive como ela chegou às conclusões que ela chegou, né? Que você tem esse contexto e você entende por que a pessoa pensa e se comporta, da onde que ela tira aquilo, né? Por exemplo, mas eu me lembro um dia de eu até estava numa clínica muitos anos atrás, e aí o paciente estava contando a história dele, ele disse, eu dei perda total aí fez assim, 3 carros, mas foi tudo bem. Aí o grupo ficou olhando, foi tudo bem? Bom, para ele achar isso, ele não está achando isso sozinho, né? Para ele achar isso, existe, até porque ele não tinha grana para comprar 3 carros, né? Tem alguém que está dando carro, tem alguém que também está achando que, pelo menos não morreu, não matou, mas assim, né? Então, eu não vou ficar debatendo com ele sobre isso, porque quem sou eu? Eu não sou ninguém. A gente vai, tipo você tá, até dar um exemplo um tanto esdrúxulo, mas acho que vale. É como estar na mesa de bar e você começar a falar sobre o que você pensa. Eu penso isso, mas terapia não é isso. É uma coisa intencional. Então, não adianta eu ficar dizendo para ele. Adianta eu colher aquilo e tratar de ver, peraí, deixa eu ver de onde que ele está tirando que isso não é nada. Porque ele está tendo um respaldo aí. E aí, quando a gente a gente conhece esse sistema, a gente começa a ver que ele não pensa isso sozinho. Que esse pensamento está respaldado. E é aí que a gente tenta mexer, nesse respaldo.
questionar isto junto com ele, porque com ele sozinho eu acho que fica um debate de ideia. Esse exemplo que a doutora deu, onde eu trabalho, a gente tem um paciente, né, e olha, você analisa, né, alguns fatores importantes, né? Casou certinho, impressionante, deve ser até coincidência. Ele tem 21 anos, ele veio dos Estados Unidos, conseguiu bater 5 carros num tempo de 6 meses. Nisso, a família já percebia desde os 16, mas nunca pediram ajuda e orientação. Então, havia algum desconforto na família, mas uma postura de medo, uma postura de falar para os outros integrantes da família, olha, tem um sinal de alerta ali, né? Não sei se é medo, se é vergonha, enfim. Esperou ele ter 21 anos, quase ser deportado, chegou para poder fazer um tratamento, porém, o principal motivo dele vir se tratar não é a dependência. O principal motivo dele se tratar é que ele bateu um carro, feriu, e ele ia ser preso. Esse foi o principal motivo para ele vir se tratar. Então, esse exemplo que a doutora deu, para mim, foi fantástico. E me mostra que a família é deficitária de muitas informações. Mas também o adoecimento de tudo faz com que isso se feche, né? No mundo deles. Eu não chamaria de adoecimento. Eu chamaria de equívoco. Eu creio que às vezes a gente tem certos equívocos. Esse é um termo que eu gosto muito, que a disciplina positiva usa, comportamento equivocado. Eu acho que a gente tem certos equívocos, assim, a gente quer uma coisa e faz outra. Esse é um equívoco, assim, né? Eu quero ir para São Paulo e aí eu pego um ônibus para João Pessoa. É um equívoco. Então, eu creio que a família, e lembre, quando eu falo família, eu estou falando sobre o adicto, tá? Para mim, né? Eu não separo. A família, ela se equivoca. Então, por exemplo, o adicto, ele não quer ferrar a sua vida. Ele não quer se ferrar. Ele não quer trazer preocupação, ele não quer deixar a mãe louca, o pai pobre. Não é isso. É um comportamento equivocado. Tanto é que muitos se arrependem, pedem desculpas, né? E tudo que as pessoas naquela série Dom, que eu sempre dou aula com aquela primeira cena que o pai vai lá, busca o filho lá na favela, volta com ele, prende ele com uma algema. O pai não estava O pai não estava querendo dizer quem mandava era ele. O pai estava querendo proteger o filho, mas de uma forma equivocada. Tanto é que quando ele acorda, o filho já nem está mais lá na algema. O filho está fazendo café da manhã para ele. E aí ele percebe legal. Só que aí ele pega e deixa o filho em casa sozinho. Tipo, meu filho já entendeu. Outro equívoco. O rapaz vai e comete outro equívoco, que pega o computador do pai e vende na favela. Então, assim, é uma série de comportamentos equivocados que podem ceder com a informação correta. Entendeu? Agora, tudo tem um custo emocional. E aí as pessoas podem pagar ou não esse custo, né? Ou até o próprio entendimento sobre essa informação pode não ser muito claro para essas pessoas, né? Muitas vezes os terapeutas também não estão muito preparados para lidar com esse sistema. Então,
muitas coisas, são muitas variáveis, assim, né? Mas eu gosto de pensar que as pessoas estão equivocadas. Isso me ajuda a ter condutas mais criativas. Porque quando eu penso que as pessoas estão doentes, isso acontece comigo enquanto terapeuta, tá? Isso me deixa num papel que eu não tenho, um papel de médica, que eu não sou, num papel de passar remédio, que eu não posso, até me dá até um pouco de pena, né? Assim, então agora, quando eu penso que elas estão equivocadas, me vem algumas estratégias para ajudar as pessoas a ficarem cada vez menos equivocadas, porque eu também posso estar equivocada, né? Então, todo mundo quer acertar, mesmo errando, a gente quer acertar. Sim. Mas aí a gente precisa ter clareza. Eu gosto mesmo, sabe? Bacana, bacana. Eu sou mais investigativo, eu gosto mais de ir um pouco mais profundo nas raízes da história. Mas que bacana esse pensamento. Estar equivocado. É uma posição, né, que eu preciso assumir, e aí me facilita para eu ter outras aberturas de pensamento, outras vertentes de raciocínio. Interessante. Bom, uma outra pergunta. Vamos lá. No processo de internação, o sujeito ele é submetido a... Hoje a gente tem diversos tipos de acolhimento. Não sei se felizmente ou infelizmente esse processo acontece. Vamos lá, pai. Vamos trabalhar com algumas questões. Por exemplo, o Instituto Padre Haroldo, eu trabalhei lá. Tem uma perspectiva de tratamento de 6 meses, 180 dias, né? Porém, outras clínicas especializadas, né, que tem uma outra conduta, não é uma comunidade terapêutica, é clínica especializada, que tem uma RDC diferente, conduta terapêutica diferente, enfim, todo um script, um acolhimento diferente. E aí o paciente chega lá na clínica e fala assim, olha, eu já aprendi tudo, eu acho que eu não preciso mais ficar um tempo aqui, esse tempo que vocês estão dizendo para mim, e estão me orientando, eu acredito que não é o que eu preciso. 2 meses, né? E aí, trazendo uma perspectiva de dano cerebral por conta do uso abusivo e compulsivo da substância, existe uma coisa chamada neuroplasticidade. E essa neuroplasticidade, ela começa a acontecer com 3 meses e meio, 4 meses, ela começa a ter alguma coisa diferente. Ou seja, todo o desequilíbrio que aconteceu, em 3 meses, o prospecto é diferente. E aí, em 2 meses e meio, esse paciente pede para sair do tratamento, aciona a família, fala, olha, eu acredito que isso aqui está tudo sendo repetitivo, né? Já aprendi o primeiro passo, já aprendi o segundo passo, já tenho aqui a terapia racional auditiva, já tenho as condições para eu sair daqui e para dar conta dos meus problemas. Qual que seria a conduta, doutor? Tá aí, acho que a sua pergunta já responde. Se o tratamento só lida com o paciente, está todo mundo na mão de uma mente frágil. Se o tratamento inclui a família, aí o buraco é bem mais embaixo. Porque aí não é, eu acho. Não é eu acho, nós achamos. Nós estamos. Nós entendemos. Nós compactuamos. Nós combinamos. Nós, não é mais eu. Então, essa é uma das coisas que eu questiono, né? Que é uma coisa que hoje os tratamentos eles têm essa visão. Você trata o adicto. E aí a gente... É como você Você acha uma mesa... A mesa tem 4 pés, né?
Você acha uma mesa toda quebrada e você só conserta um pé da mesa. Aí o tampo também tá tudo. Aí você conserta, quer que a mesa funcione, assim. Quando, na verdade, a mesa trabalha dividindo forças em 4 pés e com um tampo em cima. Não é só porque você... Mas depende do carpinteiro, né? Se o carpinteiro só olha a mesa, o pé da mesa, então ele vai fazer excelentes pés de mesa, mas não sei para que vai. Bom, pé de mesa não sustenta a mesa sozinho. Tem que levar em conta a mesa. Né? Aí faz um pé lindo, um pezinho de mesa lindo, só que o tampo pesa 500 quilos de mapa, quebra. Então, temos isso aí, né? Tratar o adicto como se o problema fosse dele, eu acho um caminho temerário. Não faço mais isso. Eu não faço mais isso. Não faço mais isso. Há muito tempo eu não faço mais. Aliás, desde 1997 não faço mais isso. Porque... E aí vem, né, o preparo que a doutora disse, né? E aí, o que acontece? Hoje eu estava falando, inclusive, com um colega de trabalho, a respeito do desserviço nessa área da saúde mental. Entre nós mesmos, os terapeutas, os conselheiros, ou até outras instituições que não dão o amparo necessário para o paciente. Não dão ali um psicólogo que tenha qualidade, que tenha abordagem correta, que tenha o tato para identificar algumas questões, para ajudar esse tipo de paciente. Enfim. E aí, com esse desserviço, né, se limita a trabalhar somente com o adicto. E não se oferece, não se estende um trabalho embasado cientificamente para a família, não tem uma organização, por exemplo, todas as segundas-feiras a gente vai reunir 8 horas da noite online, todas as famílias envolvidas. É raro, infelizmente, é raro as clínicas que oferecem isso. Hoje, onde eu trabalho, isso acontece. Né? Nós temos ali sempre a diretoria que está envolvida nessas reuniões, pelo menos ali uma coordenação que também tem uma formação na psicologia, para poder instruir essa família, né? Que no momento de ligação, por exemplo, que o paciente pode ter, num momento de fragilidade dele, porque o processo de internação todo é um processo de vivência de coisas novas. Está sendo ali bombardeado de informação, está sendo ali trabalhada a sua questão de sociabilidade, né? Treinamento de habilidades sociais a todo momento, né? Tanto no quarto, quanto no corredor, quanto nas dependências da clínica, quanto até mesmo acesso ao telefone com a família, a sua conduta, como é que está sendo tudo isso? E aí, precisa ser trabalhado do outro lado também. Como é que a família vai receber esse paciente depois no processo de internação? Qual que é o preparo? Né? Qual que é o ambiente que ele vai voltar? Né? Porque é um recorte, sendo ele 3 meses, 2 meses, 1 mês, sei lá, um detox que eles falam aí. Não sou muito fã disso, mas eles falam que é internação detox, né? de 30 dias. Para mim, eu sou um adicto, estou em recuperação, sei o processo duro e árduo que é se manter em recuperação, que não é só de substância. Eu preciso ir aparando todas as questões que aparecem, né? Porque a compulsão e a obsessão, na minha cabeça, é onde é formado as decisões erradas, onde é tomada a decisão errada, o que eu vou usar substância. Eu não dei conta de tanta substância, não dei conta dos meus problemas, e aí vem, por decorrência disso, eu não me aceito, eu não me vejo pertencente, né? Desvalor, desamor, desamparo, tudo isso vai acontecendo, e aí eu vou usar a substância. Tá, mas a família também tem que ser organizada para receber esse paciente. Não que vai colocar um tapete vermelho lá e tá tudo bem, vamos apagar o seu passado, agora é uma outra história, tá. Não é isso. Mas como conduzir isso? Essa é a próxima pergunta. Como conduzir nesse prospecto, doutora? A pessoa vai estar ali, né? Beleza, recebeu alta hoje, amanhã está voltando para casa.
E aí esse sistema que está sendo ali informado, está sendo orientado, como conduzir isso pós-tratamento? Então, eu acho que você está falando aí das condutas pós-internação, né? Uhum. Se a família não estiver envolvida no tratamento, temos um problema, talvez insolúvel. Bom, vamos contar com a sorte. Vamos contar com a sorte, porque você pode até orientar, ó, sai com uma folhinha lá, né? Sai com uma folhinha, ó, aqui, ó, isso tem que fazer. Enfim, né? Temos um aquário, peixinhos no aquário. Um peixinho cai duro lá. Aí chega um veterinário de peixinho. Não sei nem se existe essa coisa. Aí chega o veterinário do peixinho. Aí o veterinário do peixinho trabalha lá, desintoxica o peixinho, bota dentro da mesma água do aquário. Boa sorte, peixinho, porque eu creio que fica muito complicado. Então, assim, a proposta é que o tratamento, desde o primeiro dia, seja feito com todos. Com todos. E isso não significa estar com a família numa visita uma vez por semana. Significa ter um plano de tratamento para aquele sistema. Cada família é uma e tem uma necessidade. Então, isso vai sendo visto ao longo do tratamento. Inclusive, Jairo, para mim, tratamento é isso. Assim, o que é tratamento? É a gente rearrumar um sistema para viver uma vida saudável. E para isso a gente precisa ir trabalhando junto na internação. Inclusive, eu não uso o termo alta, eu sou muito ligada no sentido das palavras. Então, assim, quando você falou pós-tratamento, eu penso, bom, pós-tratamento não existe, porque o tratamento é para a vida toda, né? Então, pós-tratamento é a morte, né? Assim, então, assim, eu nunca falo alta, eu falo desinternação, porque eu creio que para o paciente ter alta, eu acho até que ele tem, tá? Acho até que ele tem. Eu trabalho com esse conceito de alta do meu tratamento, assim, né? Eu faço um plano de tratamento e dentro daquilo cumprimos, tem alta. A recuperação é uma outra coisa. Faz parte aqui do tratamento, mas eu chamo de desinternação. A desinternação, ela é o projeto do tratamento, porque o tratamento começa dentro da clínica e continua fora da clínica. Se a família não for incluída dentro da clínica, vai ser difícil incluir a família fora da clínica. Muito difícil. Por quê? Porque aí, quando eu falo família, eu estou falando do paciente junto, tá? Porque se eles não aprenderem a trabalhar junto, em colaboração, eu acho bem difícil manter uma recuperação. Acho que a gente fica meio que enxugando gelo. Assim, e fica uma família insatisfeita, ou achando, tá tudo resolvido, como se fosse um carro que você coloca para lavar, depois você pega ele limpo, entra nele e só curte o cheirinho de carro limpo. E não é isso, muito pelo contrário. A pessoa que usa droga, ela fica muito espantada quando ela percebe que ela para de usar droga, que ela para de ser o problema da família e a família continua com o problema. E ela diz, eu não era o problema da família? Eu digo, não. Você não era o problema da família. Você era uma coisa que estava lá na família, mas não era o problema da família. A família não fica bem porque um dependente entra em recuperação e ponto final. Porque a vida é um processo, né? Então, eu creio que quando a gente, que até um princípio do NAIDA, né, de tratamento eficiente, quando a gente entende que cada paciente é um, e isso significa que cada família é uma, e os profissionais precisam
montar um plano de tratamento para aquele sistema, aí eu acho que a gente dá mais respaldo para as pessoas se prepararem para o trabalho que é lidar com uma doença crônica, como a adicção é, né, que é uma doença crônica, em que as pessoas vão trabalhando através do tempo a recuperação, cada uma com a sua responsabilidade, mas eu creio que essa é uma tarefa de todos. É uma tarefa colaborativa. Anonymous fala que cada um tem o tempo de maturidade para chegar na sua sobriedade. O livro azul nos fala sobre isso. Né? Cada um vai passar por um momento, cada um vai perceber aquilo que precisa ser percebido no momento, enfim. Pois é. E, para a gente ir terminando aqui, a gente já está em alguns momentos finais, sobre as recaídas, doutora. Eu percebo também que tem uma dificuldade aí grande das pessoas ficarem limpas. Né? E ficar limpo, para mim, esse é o meu conceito, tá? Ficar limpo não é eu parar de substância. Ficar limpo é eu ter o meu planejamento, a minha regulação emocional, o meu processo de vida tem que ser diferente, a minha aceitação, o meu desenvolvimento próprio, pensamentos destrutivos, identificá-los, identificar o que é gatilho, identificar o que é... Enfim, isso para mim é manter a sobriedade. Não existe uma sobriedade que eu consiga só deixar de pegar o copo. Na minha cabeça não funciona isso. Eu preciso buscar qualidade de vida. Parar de beber, relativamente para mim hoje, se tornou uma coisa muito fácil. O difícil é eu mergulhar dentro de mim e ter aceitação de quem eu sou. O difícil é eu entender que a minha família, esse sistema, né? E eu vou me incluir, esse sistema está adoecido e pode ser que fique adoecido, né? Ou desamparado o resto da vida. E aí cai naquilo que a doutora falou, pô, mas eu não era mais o problema da família? Espera um pouco, eu fui colocado no pedestal anos, as coisas não aconteciam por causa de mim, eu era a trave de tudo, o planejamento da viagem não acontecia por causa de mim, a compra do carro novo não acontecia por causa de mim, porque gastavam dinheiro comigo, enfim. E aí vem essa pergunta que eu gostaria de fazer, né? Porque eu vejo algumas instituições, e aí é uma parte também minha falando sobre isso, existe algum momento... Eu fiz 7 internações, né? Eu vim desse caminho de 7 internações. E foi no 7º momento que eu tive os famosos despertares espirituais que eu precisava ter. Só que eu percebo muita dificuldade das pessoas se manterem sóbrias. Eu não sei se é por essa questão não resolvida dentro dele, né? Porque a terceira tradição também, Anônimo, fala que eu preciso parar, o desejo de parar de usar precisa existir. Se não existir, eu não consigo parar de usar. E outras coisas que formam a minha conduta em recuperação diferente. Né? Na percepção da doutora hoje, qual que é o maior dos motivos para as pessoas não estarem em recuperação e voltarem outra vez para a internação, e voltarem outra vez para a internação? Enfim. Existem algumas áreas, depois de um certo tempo abstêmio, a pessoa fica até sóbria, né? Porque a recuperação ela é muito dinâmica. Existem algumas áreas que elas precisam ser mexidas, né? E geralmente não são por negligência, de todos, acho, tá? De todos. Principalmente, eu acho que, assim, pessoas, por exemplo, que não conseguem ficar sóbrias, assim, durante muito tempo, geralmente tem problema na área da sexualidade. É o que eu vejo. Tem um livro que eu gosto muito, o nome dele é Isto Não é Amor, é do Patrick Carnes, é um autor que eu admiro demais. Ele escreve sobre compulsão sexual
E ele fala isso, assim, né, sobre a recuperação. Ele tem até uma linguagem de recuperação nesse livro. E eu creio que a sexualidade, de uma forma geral, é uma área muito difícil para a gente falar, né? As pessoas não falam muito sobre sexualidade, mas é muito difícil estar em recuperação sem a gente lidar com essa questão. E aí, eu vou até trazendo para uma coisa super atual, né? A gente tem visto, ontem mesmo, ontem ou anteontem, acho que foi anteontem, essa semana, né? A gente viu aquele ministro que foi acusado de assédio, né? Uhum. E é interessante as pessoas falando assim, né? Ele dizendo que ele não fez, né? Que ele não fez. E aí, muitas vezes, quem comete assédio não sabe, não enxerga, não reconhece, não enxerga. Isso é histórico, né? E muitos adictos foram abusados, e muitos adictos são abusadores. Esse é um grande segredo na recuperação. Muitos adictos ficam com uma vida sexual paralela, e isso leva a muitas recaídas, porque é um princípio da recuperação os valores. E aí, quando a família não está em tratamento, isso fica muito mais fácil, você tem uma vida dupla, sabe? Porque quando a família está em tratamento, de alguma forma a gente consegue captar essas questões da sexualidade na própria família. Mas quando não está, a pessoa vive ali aquele personagem na maior boa intenção, mas daqui a pouco resvala. Então, assim, desse tempo que eu atendo, pessoas que não conseguem ficar sóbrias, se eu pudesse dar uma estatística, eu lhe diria que tem a ver com uma sexualidade infantilizada, compulsiva, pouco vista e que destrói reputações, pessoas. Aproveitando desse mês do Setembro Amarelo, né? Muito causadora de suicídio, tá? Principalmente em mulheres, por uma série de razões, ou por serem abusadas, ou por se colocarem em situações de muita menos valia, né? E homens também, em situações de muita vergonha. Tem aquele filme maravilhoso chamado Shame, que é um retrato muito claro dessa situação. Achei aquele filme muito fantástico. Ou que fala sobre adicção, e um muito antigo com a Dani Keaton, que chama A Procura de Mr. Goodbar. Ela está novinha, é com ela, Tom Berenger e o Richard Gere. E aí, ela que é a compulsiva, envolve muito uso de droga e um comportamento completamente compulsivo. Eu me lembro muito de adictos quando eu vejo aquele filme, assim. Eu creio que esse é um ponto nevrálgico na recuperação, assim, nevrálgico. As pessoas, elas recaem muito porque tem alguma área muito escondida e que essa tradição nossa de tratamento que não envolve a família ajuda com que essas coisas não apareçam, e quando aparecem, elas são coisas muito difíceis de lidar. Só que hoje a gente vive um tempo onde esse é um assunto que está nomeado, assim. Isso sempre aconteceu, né? Mas não tinha muito esse nome. Hoje está. Então, acho que isso ajuda a gente a ter condutas mais éticas, a gente a contar mais com os amigos, as equipes serem mais claras, coesas, e as famílias também serem mais éticas, porque a sexualidade a gente aprende em casa. E esse livro do Carnes, ele fala muito isso, né? A gente aprende sobre sexualidade, sobre fronteira, sobre respeito, dignidade dentro de casa. Então,
quando a gente tem essa visão, a gente ajuda muito a restabelecer, assim, recuperar pessoas mesmo, que desde a infância, às vezes, tiveram situações muito indignas. Isso é muito comum na adicção, você deve saber disso, você ouve histórias, é muito difícil, aquele quarto, quinto passo, né? O quarto passo está recheado disso, a própria ativa, enfim. Então, acho que é uma área que precisava ser mais explorada, sabe, com posturas restaurativas, para a gente poder ter uma qualidade tanto de tratamento que a gente oferece, como também que os terapeutas, né, pudessem ter uma ajuda para eles, né? Porque ninguém está livre, sabe? A gente não é. Enfim, a gente. Também. Você tocou num assunto que, assim, também é raro a clínica que oferece para os próprios terapeutas ou colaboradores essa questão de um amparo psicológico. Eu percebo que eu conheço só umas 3 ou 4 que fazem isso, que dão um amparo, né, para poder ter acesso a isso, porque é um aprofundamento de si próprio, né, é o autoconhecimento. Inclusive, eu vou falar isso com o Marcos daqui uns dias sobre a ferramenta autoconhecimento, né? E aí é um dos pilares também de se manter sóbrio, eu me observando a todo momento, né? Me manter vigilante. Uma coisa que eu acho que ajuda muito, assim, sendo bem professora, supervisora e prática, é a gente ter supervisão, sabe? Uma supervisão colaborativa, compassiva e técnica, porque envolvimento com o paciente é falta de técnica, né? De todo tipo, né? Então, assim, a gente precisa saber o nosso lugar para que a gente possa ajudar as pessoas. Não adianta só ter uma boa intenção. A gente tem que ter técnica. E técnica é uma coisa que a gente adquire, é treinamento. Então, acho que uma boa supervisão ajuda muito, sabe? Muito bom. Olha um comentário da Marina aqui, ó. Acredito que o adoecimento do sistema familiar produz esses comportamentos equivocados e a família age de forma disfuncional, tentando evitar prejuízos para o adicto. Eu entendo. Eu já creio que é o contrário. Eu creio que os comportamentos equivocados deixam a gente muito doente. E a nossa forma de agir responde a esse equívoco. Porque eu creio que a gente obedece padrão. Mas também é uma questão de crença, né? Da onde que a gente acha que as coisas vêm, né, Marina? Eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que o nosso equívoco gera doença. Marina é uma querida amiga aí, ela trabalha com isso a longa data também, esteve comigo há poucos dias atrás, onde eu trabalho, fazendo uma palestra sobre TCC, né? A introdução da TCC no ambiente para se trabalhar a dependência química. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui, acho que ninguém colocou. Quero agradecer, doutora, pelo bate-papo, quero agradecer, né, por ter aceito o nosso convite, né? Nós estamos aqui pelo menos uma vez por semana discutindo alguma coisa interessante. Se tiver algum interesse, se tiver alguma indicação da parte da doutora, de um profissional, pode me acionar aqui. Eu acho que isso faz com que a gente promova outros eventos interessantes para serem discutidos, né? E o canal Recuperação em Foco está aberto aqui para a doutora quando quiser voltar, e, enfim, fazer uma mesa redonda aqui, trazer um convidado, e aí eu só intermedio, e aí as condições vocês escutam, acho que é legal também. Obrigada, viu, Jairo? É sempre ótimo ter uma oportunidade para falar da minha prática, uma coisa que eu gosto muito de fazer, acredito muito nesse método. Acho que a nossa área precisa de muita discussão, de muita clareza, precisa que a gente traga informação, e eu
Te agradeço pela oportunidade, viu? Obrigado. Pessoal, fiquem todos com Deus. A live vai ficar gravada no YouTube e no Facebook. Se vocês quiserem marcar alguém lá, comentar depois, eu sempre observo, né? Quero agradecer mais uma vez, doutora Gisele. E até a próxima, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, e gente. até mais.